Olá, bem-vindo à terceira aula do módulo de metas e objetivos. Você tem que saber o quanto você vende, você tem que saber o que você vende e você tem que saber para quem você vende. Você parou para pensar nisso? Lembra que eu fiz aquela pergunta para você? Quanto você vende hoje? Eu fiz aquele momento. E agora? Se você está assistindo essa aula num outro dia, quanto você vendeu hoje? Quanto você tem vendido até hoje? Quanto falta para você superar a sua meta? Quanto falta para você arrebentar aquele número de vendas? Você sabe disso? Quanto falta para você realizar os sonhos da sua família, os seus sonhos, para você ajudar as pessoas que trabalham com você na sua empresa? Você sabe quanto você tem vendido hoje? Você sabe o que você vendeu hoje? Para quem você vendeu hoje? Você sabe principalmente o que você não vendeu hoje? Que você fala, puta, eu poderia ter vendido aquilo, deveria ter vendido aquilo, poderia ter vendido outra coisa, deveria ter oferecido outro produto. Vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Nesse mesmo módulo, nessa mesma aula, do que você tem que fazer para vender mais, o que você tem que oferecer para ele. Se você levar o melhor negócio para ele, se ele tiver consciência, tiver a certeza que todo o negócio que você levou para ele foi um bom negócio para ele vai comprar de você. Ele vai fazer negócio com você, que ele vai ter prazer de comprar em você, porque tem cliente que compra de pessoas e fala assim, nossa, eu não queria, mas vou ter que comprar dele. Já tem clientes que falam assim, putz, eu adoro quando eu passo pedido para esse vendedor, porque eu faço questão de ajudar, porque ele me ajudou no momento que eu mais precisei. Você ajuda seus clientes no momento que eles mais precisaram? Para pensar agora. Quantas vezes você ajudou um cliente? Quantas vezes você ajudou o seu cliente? Quando ele mais precisou de você? Quando ele mais precisou que você fizesse alguma coisa para ele. E não a sua empresa, e não o seu gerente. Você. Você ajudou o seu cliente? Ele não vai esquecer de você. Porque a gente também lembra disso. Quando a gente mais precisa, a gente lembra das pessoas que nos ajudaram, mas principalmente daquelas que viraram as costas para nós. Agora eu vou mostrar para vocês o básico, o principal, o que eu aprendi há muito tempo atrás. E quando eu comecei a colocar em prática isso, as minhas vendas explodiram. E eu tive aquelas duas certezas. Que alegria, vou estourar de vender, que tristeza. Por que eu não fiz isso antes e como eu estava trabalhando pouco? Eu vou mostrar para vocês agora o famoso e popular mapa de vendas. Então tá aí, esse é o famoso e popular mapa de vendas. O que é esse mapa de vendas? O que eu fiz aqui? Eu coloquei a coluna na vertical, todas as linhas de produtos que vocês trabalham. Por que eu não coloquei marcas? Porque a gente sabe que as marcas mudam. As linhas de produtos podem ser as mesmas, tá? Então eu coloquei aí, na coluna de linha de produtos, kits dos mais diversos, juntas, filtros, cabos, disco de freio, pastilha e pneus. Linhas que todos vocês, tanto da MTO quanto da GB, trabalham. Algumas em comum e uma só um, outra só outros, tá? E na horizontal, você viu lá em cima que eu coloquei cliente, 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 cliente. Eu fiz isso só com 5 clientes. Eu coloquei só 5 clientes. Você pode fazer com quantos você quiser. Tá? E aqui as linhas também eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas diferentes. Você pode colocar com as 10 principais linhas. Vou dar uma sugestão para você. Pegue as suas 10 principais linhas e coloque os seus 10 principais clientes. Qual é a outra sugestão que eu vou dar para vocês? Procure sempre linhas que você esteja mais familiarizado. Vamos falar mais para frente de algumas coisas, mas procure colocar essas linhas. Tá? Uma dica que eu vou dar para vocês. Faça esse mapa com muito critério e seja honesto com você mesmo. Tá? Esse mapa, esta planilha, eu vou disponibilizar para o pessoal aqui da GB e da MTO, tá? Já com as fórmulas todas prontas, vocês só vão preencher. Durante a explicação vocês vão entender. Eu vou disponibilizar isso. Ah, você pode falar, putz, mas eu estou sem computador, não tenho computador. Você pode fazer isso na mão, você pode fazer isso em qualquer lugar, desde que você tenha disciplina e queira fazer, tá? Então, se pudesse dar uma opinião, comece fazendo com seus 10 principais clientes e suas 10 principais linhas de produto. Depois você pode ir expandindo e aumentando isso, tá? Então vamos lá. Então eu coloquei na primeira linha de produtos, kits. E aí eu coloquei que o primeiro cliente compra R$300 de kit, o segundo cliente não compra nada de kit, o terceiro cliente compra R$250, o quarto cliente não compra nada e o quinto cliente compra R$500. A linha de kits você vendeu R$1.050, tá? A segunda linha de produtos eu coloquei as juntas. Então o primeiro cliente não comprou nada, o segundo cliente comprou R$350, o terceiro cliente não comprou nada, o quarto cliente comprou R$200 e o quinto cliente comprou R$150.
Você vendeu desta linha de produtos juntas, R$ 700. A linha de filtros, o primeiro cliente comprou 500, o segundo comprou 700, o terceiro não comprou nada, o quarto 550, o quinto nada. Deu um total de R$ 1.750. E assim sucessivamente até a última linha de produtos, que são a linha de pneus, que você vendeu R$ 450 para o primeiro cliente, não vendeu nada para o segundo cliente, não vendeu nada para o terceiro cliente, R$ 700 para o quarto cliente, nada para o quinto cliente, dando um total de R$ 1.150 de pneus. E aí você vai fazer a conta do cliente. O seu primeiro cliente que te comprou kits, filtros, cabos, disco de freio e pneu, te comprou um total de R$ 2.950. O segundo cliente te comprou um total de R$ 1.050, o terceiro um total de R$ 2.000 e assim sucessivamente, dando um total de vendas para essas 7 linhas de produtos e para esses 5 clientes de R$ 8.950. Aí você vai falar assim, bom, Durval, tudo bem. E aí, o que eu faço? Como é que eu faço para aumentar esses números? Bom, vamos lá. Você tem que estudar o seu portfólio de produtos. O que é o seu portfólio de produtos? Todos os produtos que você tem de cada linha. Tem que saber decor? Não. Mas você precisa saber a quantidade, o número de itens que você tem por linha. Vamos falar sobre isso mais para frente nessa mesma aula. Por que você tem que saber sobre o seu portfólio de produtos? Lembra que eu falei? As duas formas de você aumentar a venda. O que você já vende, você oferecer para outros, e o que você não vende ainda, oferecer para o mesmo que você já vende. Porque muito provavelmente, se o cara já te compra um número de R$ 300 de kits, como aconteceu aí, ele já deve comprar, o número de kits que ele compra em reais é R$ 300. Você não vai conseguir vender mais kit para ele. Você pode tentar conseguir vender outra linha de produtos para ele. E esses mesmos R$ 300 de kits você pode oferecer para outros clientes que não estão comprando essa linha de kits. Eu vou mostrar mais para frente na planilha novamente. Mas o primordial, você tem que ter na sua mente, você tem que saber escrito o seu portfólio de produtos. Quais são os produtos que você tem de cada linha? Você tem que ter isso, você tem que estudar, você tem que saber para oferecer. Nós vamos falar mais para frente como você pode fazer isso. Você tem que conhecer a sua curva ABC de produtos. O que é essa curva ABC? Os produtos que mais vendem na sua linha de produtos. Ah, vou pedir para o meu gerente, para o meu coordenador? Pode pedir, mas lembre-se de uma coisa que é primordial. E já cometi esse erro, muitas vezes não cometo mais há muito tempo. A curva de produtos da sua empresa não é a mesma curva ABC de produtos da sua região, dos seus clientes. O seu gerente, seu coordenador pode ter e deve ter a sua curva ABC da sua região. Se ele não tiver, faça você. Mas você tem que ter a curva ABC da sua região, dos seus clientes, que eles vão estar mais próximos da sua realidade. Você vai pegar o seu portfólio de produtos e colocar a sua curva ABC da sua região nesse portfólio de produtos. Por quê? Vou explicar mais para frente como a gente vai fazer isso. Tá? Você vai usar esse portfólio de produtos e a sua curva ABC. E mais a fundo ainda, a curva ABC de produtos do seu cliente. Pô, mas não é a mesma coisa? Não. Vamos dar um exemplo. Você atende a região X, região Centro-Oeste. Você tem clientes nessa mesma região Centro-Oeste? Sim. Ah, eles vão comprar a mesma linha de produtos? Não. Por quê? Você pode ter um cliente que seja especializado em suspensão. Você pode ter outro cliente que é especializado em alimentação. Você pode ter outro cliente que é especializado em arrefecimento. Você pode ter um outro cliente que é especializado em pneus. Você pode ter um outro cliente que é especializado na parte elétrica. Então você tem que ter a curva ABC dos produtos do seu cliente. O que o seu cliente compra dentro daquela curva ABC de produtos. Não adianta você oferecer a linha de produtos de freio para alguém que é especialista em elétrica. Não vai vender. Então você tem que conhecer seu portfólio de produtos. Você tem que estudar a curva ABC da sua região, da onde você vende e principalmente a curva ABC de produtos do seu cliente, que é o quê? Quais são os produtos que ele consome? Quais são os produtos que ele compra? Vou dar um outro exemplo. Se ele compra da sua linha de freios muitos itens de um determinado carro, vamos dar um exemplo de Palio, da linha Fiat, muito provavelmente os outros produtos que você oferecer dentro da linha de freio, dentro da linha de suspensão, que sejam de Palio, ele vai ter uma chance maior de comprar. É só um exemplo. De moto a mesma coisa. Então você tem que conhecer. Ele me compra bem a linha XYZ das montadoras A, B e C. Vou oferecer linha de produtos num portfólio, que a gente vai falar isso mais para frente, quando eu vou dar uma dica de como vocês podem fazer um roteiro para oferecer para o cliente.
da mesma linha de produtos, da mesma linha de carros, ele tem uma chance maior de comprar aquilo de você, porque está dentro da curva ABC dele, você está sendo bem específico para ele, você está sendo bem quase que cirúrgico para oferecer o produto para ele que ele vai comprar, porque ele tem você está estudando caso a caso, quase que cliente a cliente. Especificamente nesta planilha que você vai fazer, a sugestão que eu te dei, dos 10 maiores clientes com as 10 melhores linhas, vai estar sendo cirúrgico com eles. Depois você pode expandir isso, tá? E aí é que está o X da questão. Será que você está oferecendo o produto correto para o seu cliente? Por isso que você tem que conhecer o seu portfólio, a curva ABC da sua região, a curva ABC do seu cliente. O que ele trabalha, que aí você vai ter exatamente a noção de estar oferecendo o produto correto para ele. Se você oferecer o produto correto para ele, principalmente que você já vende para outro cliente, a chance é gigantesca de você vender. Porque se você já vende bem isso para outro cliente, você tem que vender para ele. Ou melhor, você pode vender para ele. Se você criar uma estratégia que seja direta e cirúrgica para o negócio dele, mostrando para ele que você está preocupado com o sucesso dele. Até dando exemplo de outros clientes, talvez, que comprem, que obtiveram sucesso comprando essa linha de produtos que você vai oferecer para ele. Vamos falar sobre o mapa de vendas agora, vamos completar esse mapa, mas eu vou mostrar para vocês como é simples. Simples não é o contrário de difícil. Simples é o contrário de complicado. Então é simples, porém é difícil, que é o contrário de fácil. Por que é difícil? Porque dá trabalho, exige disciplina, exige comprometimento. E quando eu fiz e apliquei esse mapa de vendas na minha realidade, as minhas duas sensações de felicidade, vou arrebentar de vender, e a de infelicidade, estou trabalhando muito pouco, por que não fiz isso antes? Vamos lá para esse novo mapa de vendas então. Vamos voltar àqueles mesmos clientes, tá? As mesmas linhas de produtos e os mesmos clientes. Você vai reparar aí que eu coloquei agora que está em branco, valores, preenchendo as colunas que estavam em branco. O que eu fiz aqui que você pode usar como estratégia? Duas coisas que eu fiz. Primeira coisa, é sempre o mesmo valor que está inscrito em branco, porque eu imaginei aqui que eu escolhi 2 produtos ou uma linha de produtos que custassem esse valor e vou oferecer para esses mesmos clientes. E sempre, a outra coisa é que sempre o valor é menor do que o valor que você já vende para os outros clientes. Quer dizer, eu não estou exigindo que você venda mais do que vende para outros clientes. Vai ser sempre menor do que você vende para os outros clientes. Então, na linha de kits, o primeiro cliente te comprava R$300, o segundo não te comprava nada, o terceiro R$250, o quarto nada, o quinto R$500, dando um total de R$1.050. O que eu fiz agora? Eu escolhi aleatoriamente, você vai escolher aí aleatoriamente, o que você quiser, uma linha de produtos de kit, que você sabe que tem um preço competitivo e vai ser menor do que você já vende. Escolhi R$150. Então eu coloquei para o cliente B, tentando vender para ele R$150. Para o segundo cliente que a gente comprava nada e para o terceiro cliente que a gente comprava nada. Então ficou aí. Na linha de kits, o primeiro cliente comprava 300, continua comprando 300. Você não precisa nem tentar vender a mais para ele. Estou fazendo uma estratégia para você aumentar as suas vendas em quem você não vende. O segundo cliente não comprava nada. Você ofereceu para ele, usou uma abordagem certa, foi cirúrgico, conforme a gente falou antes, estudando o seu portfólio de produtos, a curva ABC da região, a curva ABC do seu cliente e o que ele trabalha. R$150. O terceiro já comprava 250, manteve 250. O quarto não te comprava nada, você ofereceu os mesmos produtos que você ofereceu para o outro, da mesma abordagem, R$150. O quinto, R$500, já te comprava, você não vendeu nada mais. O total de R$1.050 passou para R$1.350 da linha de kits. Tá? E aí a gente vai aumentando. Mesma coisa, juntas, o primeiro cliente não comprava nada. Eu escolhi um conjunto de juntas, dentro daquilo que a gente já falou anteriormente, de R$100. Então eu consegui vender para esse cliente R$100. O segundo já comprava 350, continuou 350. O terceiro não comprava nada, foi para 100. O quarto 200, o quinto 150. O total de 700 passou para R$900. Linha de filtros, o primeiro comprava 500, o segundo 700. E escolhi R$200 de filtro dentro dessa linha que eu já vendo, para esse terceiro cliente que não comprava nada. O quarto comprava 550, manteve 550, o quinto R$200. A venda passou de R$1.750 para R$2.150. Eu vou te dar a mágica aqui, amigão. Você aumentou em 50% a sua meta de vendas. A sua média de vendas, você aumentou em 50%. Eu estou falando de novo, 50% você aumentou. Você já está fazendo, deveria estar fazendo uma conta aí? Meu Deus do céu, como é fácil? Não, como é simples.
Fácil não é, porque isso vai determinar, você vai ter que ter uma disciplina de fazer um estudo da sua linha de produtos, um estudo do seu portfólio, um estudo da curva ABC da sua região, um estudo da curva ABC do seu cliente, o que aqueles clientes que têm as mesmas características compram, que eu posso oferecer para outros clientes com as mesmas características, as linhas de produtos, isso vai dar trabalho, você vai ter que fazer isso provavelmente com certeza, após o seu horário de trabalho, em casa, nos finais de semana, mas isso você vai fazer uma vez só. Depois você só vai ver como isso vai ser natural para você. Eu vou repetir, você vendia R$ 8.950, passou a vender R$ 13.500. São 50% a mais de venda. Sendo que em nenhum caso aqui, vou repetir, eu coloquei uma venda maior do que você já vende para outros clientes. Foi sempre uma venda menor. Que significa o quê? Você vai pegar aquela linha de produtos e vai escolher alguns especificamente que você sabe que tem uma comercialização boa, ou uma entrega, ou uma qualidade, e vai levar isso para outros clientes do mesmo patamar, das mesmas características. 50% de aumento de vendas. Eu acho que isso supera qualquer meta que você deve ter. Eu duvido que algum gerente ou coordenador de vendas, algum diretor com mínimo de racionalidade vai colocar um aumento de vendas de 50%. Por quê? Porque as pessoas tendem a não fazer esse tipo de estudo. Vou revelar um outro segredo para você. Já mostrei essa planilha para várias pessoas. Algumas faziam de uma maneira diferente, mas faziam estudos semelhantes, que alcançaram os mesmos resultados. Não de 50% de vendas, que foi só um exemplo casual, mas um aumento significativo no seu número de vendas. Agora, você já imaginou? Aqui eu coloquei só 5 clientes e 7 linhas. Se você pegar os seus 20 principais clientes e suas 10 principais linhas, o que você pode fazer com isso? Porque são linhas que você já está familiarizado, são linhas que você já conhece bem, fica mais fácil a sua abordagem, fica mais fácil você apresentar. E quanto mais você faz, mais você fica melhor. Lembra do quanto mais você pratica, melhor você fica? Vendas é excelência. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. E, como falei antes, vou falar de novo, eu vou disponibilizar para a diretoria da GBMTO essa planilha pronta. Você só vai preencher o nome dos clientes, as linhas que você quer trabalhar e só vai preenchendo os valores. Já está com as formas, já está tudo pronto. É só você preencher. Ah, não gosto de trabalhar Excel. Você pode fazer isso no caderno. Vai dar mais trabalho que você vai fazer na calculadora, mas não importa. Não tem desculpa para você não fazer. Não existe desculpa para você não fazer, a não ser que você não queira. Viu só como é simples, mas trabalhoso? Quando eu coloquei isso no meu mapa de vendas, eu fiquei extremamente contente, mas eu fiquei extremamente decepcionado comigo. Pô, por que, Durval? Porque eu via quanto eu não trabalhava o que eu podia trabalhar. Isso nos primeiras semanas, ou primeiros meses, até eu colocar isso em prática de uma maneira mais automática, requeriu mais trabalho, mais dedicação, mas depois virou automático. A minha mente já trabalha dessa forma hoje. O que eu posso oferecer para um cliente que eu já ofereço para outro? O que eu posso vender para um cliente que eu já vendo para outro? Eu já sei que vende, como vende, o que vende, o que é melhor. Não adianta, a gente comete os mesmos erros. Até hoje eu aceito que você cometa esses erros. Querer aumentar as vendas aonde eu já vendo. Aonde eu já vendo, muito provavelmente ele já está me comprando o que pode ser comprado. Procure fazer isso. O que você já vende para um, oferecer para outro. Lembre-se, se você fizer sempre as mesmas coisas, terá sempre os mesmos resultados. Definição de Albert Einstein de insanidade. Você fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Não tem como. Você quer ter resultados extraordinários. Eu mostrei para você um número que aumenta 50% a sua venda. Não foi nada de mágico, não foi nada de muito diferente do que você sabe fazer. Só tem que ter disciplina e dedicação. Você viu só? Eu não conheço uma meta de vendas que seja aumentar em 50%. Eu mostrei para você de uma maneira fácil. De uma maneira simples, de uma maneira simples, mas trabalhosa, que você pode explodir as suas vendas. Explodir o seu número de objetivo, de meta. As pessoas vão ficar boca aberta. Esse é um dos segredos dos profissionais de sucesso. Ter uma estratégia diferente de todos os outros que faça ele explodir suas metas de venda. Lembra que eu te falei lá no começo do módulo de metas e objetivos? Que tipo de vendedor é você? Aquele que espera que o seu gerente passe a meta e você fala, nossa, é muito difícil? Ou aquele que coloca as metas pessoais? Lembre-se de uma coisa, você é o único responsável, tanto pelo seu sucesso quanto pelo seu fracasso. Você vai ter a ajuda de muita gente, você trabalha em equipe, mas lembre-se de uma coisa, o único responsável por esse sucesso é você mesmo. Se você se dedicar, se você tiver disciplina, se você fizer com paixão, se você fizer as coisas como tem que ser feito, lembre, o urgente não passa na frente do importante, disciplina é isso.
você vai alcançar, você vai chegar ao seu resultado. O único responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso é você mesmo. Desde que você queira. Você vai ter ajuda das pessoas, mas não terceirize a culpa em ninguém. A responsabilidade é só sua. Na próxima aula, vamos falar uma coisa importantíssima sobre metas e objetivos. Administração de tempo. Para você fazer isso que você fez agora, você tem que administrar muito bem o seu tempo. Tá bom? Na próxima aula a gente se vê.